Bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo, a paz e a graça do Senhor Jesus para todos, nesta manhã abençoada, esse último dia do mês, último dia aonde o Senhor está nos trazendo uma grande vitória. Louvado seja Deus por mais um mês, louvado seja Deus e gratidão pela noite de sono. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de estar mais uma manhã aqui, mais um dia, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Esta palavra que é viva, que é eficaz. E eu convido o Espírito Santo para tomar a direção de tudo em nossas vidas. Tudo que nós vamos fazer hoje, que o Espírito Santo esteja na direção. Amém? Louvado seja Deus. Hoje está complicado gravar. Já tentei várias vezes e não estava conseguindo, mas eu creio que agora eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Deus bondoso, amoroso e misericordioso. As misericórdias do Senhor já se renovaram hoje em nossas vidas, para nossas vidas, que elas são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Hoje o nosso pãozinho diário, amados, está no livro de Provérbios, capítulo 18, do 1 a 8, que fala assim: busque satisfazer seu próprio desejo aquele que isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Então, isso não é sabedoria, se isolar. É falta de sabedoria, né? Que todos nós precisamos uns dos outros para sobreviver, para aprender. Se hoje eu sei ler, é porque um dia uma professora me ensinou. O que eu sei fazer é porque um dia alguém me ensinou. Ninguém vive só, procurar se isolar para ser o centro da sabedoria. Não. Às vezes a pessoa já aprendeu com alguém e agora já acha que sabe demais, aí menospreza aquela pessoa que ensinou e procura se isolar como se fosse o dono da sabedoria. Mas a palavra hoje nos diz que busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Então, a pessoa quando vive querendo agradar só os seus próprios desejos, ele é chamado de tolo. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignominia, a vergonha. Então, uma pessoa ímpia, né, sofre vergonha. Tanto ele envergonha a sua própria vida, né, uma pessoa que tem essas más qualidades, como tenta também envergonhar a vida de outras pessoas. Não é bom favorecer o ímpio e, com isto, fazer o justo perder a questão. Então, já ouvi até causas assim de pessoas que diz que é do bem e depor contra o justo, sabendo que a pessoa estava certa e a pessoa foi a favor do ímpio que estava lá errado, porque o ímpio às vezes está dentro da casa do Senhor. Não precisa estar lá fora para ser ímpio. É dentro da casa do Senhor mesmo que tem ímpios cristãos. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, né? Eu estou falando de pessoas que dizem ser cristãos, que é justo, porque Deus é justo, mas nós seres humanos às vezes agimos com injustiça, com falta de sabedoria. Por quê? Por causa de dinheiro. Se vendem. Pessoas se vendem, tem uma boa profissão e porque tem uma boa profissão,
se vende para depor contra o justo por causa de dinheiro. Isso chama-se ímpio, falta de sabedoria, né? E que nós, diante dessa palavra, eu não sento aqui para querer acusar ninguém. Eu estou aqui lendo a palavra de Deus e falando dentro da palavra de Deus, que vai caber para mim também ler e aprender a não praticar a injustiça e a impiedade. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca chama por açoite. Olha o que o tolo faz, né? Tolo, sem sabedoria, ímpio. Sabemos que quando a pessoa não é justo, ele tem essas qualidades. Ímpio são pessoas que cometem impiedade. A boca do tolo e a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Porque a gente vê que o ímpio, tolo, falta de sabedoria não leva a pessoa muito longe, não. Ele pode até reinar por um tempo, né? Eu dei o exemplo, né, de pessoas que às vezes abre um canal, né, numa rede social, para poder se beneficiar através da vida de outras pessoas. Isso chama-se impiedade. Pessoas que não são justas. Às vezes é alguém que pode até nos defender, pode te defender, mas está lá acabando com você. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Quando uma pessoa mexeriqueira, o que é? Pessoas que às vezes levantam calúnia, inventam história dentro de uma frase, ela não entendeu o texto todo, aquela pessoa pega aquela frase e sai destilando veneno para todo lado. E o que? Na hora que ela está falando, vai entrar como uma boa frase para aqueles que estão ouvindo. As pessoas fazem o que? Acreditam, né? Hoje nós temos uma história aqui, né, que é baseada dentro desta palavra, e são histórias que verdadeiramente são verídicas. Aconteceu, em algum lugar do mundo aconteceu, né? Às vezes eu conto a história aqui, leio, e são histórias que aconteceram em algum lugar do mundo, né? E hoje nos conta uma história que tem por título Caudas e Línguas abanando. Quem tem que se abanar são as caudas, não são as línguas. A nossa língua é um pequeno membro no nosso corpo, mas que pode causar uma grande desgraça em nossa vida e na vida dos outros seres humanos, né? O versículo-chave nos fala, né, que as calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve, né? Quem está ouvindo, nossa, aí começa, através de uma reportagem mentirosa, você não sabe ainda como foi e já leva para frente. Ou então engole aquilo como uma verdade, quando às vezes não é verdade. A intenção daquela pessoa não era aquela, né? E nos conta a história de um repórter, né? O jornal declarou que Pipo, né? A história de um cachorro aqui, de um cão. O Pipo matou o gato, que pertencia à esposa do governador, mas isso não era verdade. A única coisa que ele pode ter sido culpado foi mastigar o sofá na mansão do governador. Olha aí, o cachorro, né, lá do governador, comeu o sofá. O governador colocou, né, com sua esposa, ele em
chamada prisão, né? Mas eram como um adestramento para ele aprender a conviver com outros animais. Mas o repórter foi lá porque o cachorro era... Desculpem. O cachorro era de uma pessoa que tinha uma condição financeira boa. Ele foi, pegou o caso, jogou no jornal que o cachorro tinha comido o gato, quando o cachorro só tinha comido o sofá. Né? É uma história assim que parece bobagem. Mas se nós trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a gente vai entender, né, o contexto dessa história. Nós trazendo para a nossa vida. Que a gente às vezes vê uma história, né, de uma forma, não procura até saber se foi verdade, ou até sabe que foi verdade, mas procura destilar para arruinar a vida de alguém. Né? Pipo era um cão labrador pertencente a um governador da Pensilvânia. Na década de 1920, o cachorro foi, de fato, enviado à penitenciária estadual, onde sua foto foi tirada com um número de identificação de prisioneiro. Então, os outros cachorros, né? Quando um repórter de jornal soube disso, levantou a história do gato, porque sua reportagem apareceu no jornal. Era só para se aparecer, né? Para se ressair como uma história que não era verdadeira. Muitos creram que Pipo era realmente um matador de gato. O rei Salomão conhecia bem o poder de informação. Ele escreveu: calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Às vezes, nossa natureza humana nos faz querer crer em coisas sobre os outros que não são verdadeiras. Porém, mesmo quando os outros acreditam em mentiras sobre nós, Deus ainda pode nos usar para o bem. Na verdade, o governador tinha enviado Pipo para a prisão para que ele pudesse ser amigo dos encarcerados. E Pipo serviu por muitos anos como cão de terapia. Louvado seja Deus. Os propósitos de Deus para a nossa vida ainda permanecem independentemente do que os outros digam ou pensam. Quando nos caluniarem, lembremos-nos de que a opinião de Deus e o seu amor por nós é o que nos importa. Louvado seja Deus. Então, mesmo que nos calunie, saiba que a opinião de Deus é o que importa para você. Encoraja-o saber que Deus não é influenciado pela opinião dos outros sobre você? Oremos. Pai, obrigado por nos tornares teu filho. Nos ajuda a compartilhar o teu amor com os outros hoje. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Que você tenha hoje um dia de bênção, de vitória e um final de mês abençoado. Assim como Deus nos abençoou durante todo o mês de abril, Ele irá nos abençoar durante todo o mês de maio. Amém? Louvado seja Deus.